Muito bom. Pessoal, bom dia novamente. São 6h13 da manhã. Vamos iniciar o nosso encontro. Eu pensei que não ia ter nem 10 pessoas online, né? A gente ontem foi até quase 3 horas da manhã, 2h30 mais ou menos. Nosso mini curso de redação, ou mini curso de sintaxe. E vamos seguir junto aí nessa semana que antecede a prova. Eu tô quase tão ansioso, eu tô quase tão ansioso quanto vocês aí nessa véspera, porque querendo ou não, a gente acaba criando esse vínculo, acaba criando essa expectativa, a gente vai criando a expectativa em cima de determinados alunos, né? E a aprovação do aluno ou a frustração do aluno acaba se revertendo na nossa aprovação e na nossa frustração também. Mas vamos lá. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos responder ao nosso 7º simulado, simulado que foi aplicado agora, nesse domingo passado, né, há 2 dias. E tem alguma questão só é uma questão que eu coloquei da banca no CEP. As demais questões são todas de minha autoria, são todas questões inéditas. Eu coloquei essa questão da banca porque eu particularmente acho essa questão muito interessante e eu sempre a comento durante as aulas. O texto... Ixi, aqui é de sintaxe, né? Tá doido. Deixa eu puxar aqui o Deixa eu puxar aqui o... Deixa eu voltar aqui... Pronto, achei aqui. E aí botar a aula de ontem. Então, como eu estava dizendo, essa primeira questão é uma questão... Tá todo mundo visualizando o slide aí, né? Sim. Pronto, beleza. Gostaram da arte aí? Essa primeira questão, como eu havia comentado, é uma questão que já foi cobrada pelo NUCEP. É uma questão que envolve... Antigamente o NUCEP fazia muito isso daqui, que era o que eles chamavam de reescritura verbal, reescritura textual, né? Que era você modificar ou utilizar outras palavras dentro da estrutura da questão e manter o mesmo sentido. Manter o mesmo sentido. O NUCEP é uma banca eminentemente semântica. Isso quer dizer o quê? Que é uma banca que gosta de tratar a gramática no seu aspecto semântico. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a última prova para professor da SEMEC, que foi realizada no finalzinho de novembro, no finalzinho de 2019, vocês vão perceber que isso que eu estou falando é verdade. Até a própria questão, tinha uma questão lá que era uma questão de crase, você poderia ter todos os conhecimentos do mundo acerca de crase, mas se você não entendesse o que a questão queria que você colocasse ali, não dava para responder. Inclusive, eu coloquei uma questão bem parecida com essa nesse simulado e está aqui nesse material. Então, vamos lá. O título, e uma coisa que eu sempre atento, que eu sempre peço que os atentos se atentem, é para 2 coisas. Ó. Primeiro, o título, Estação Carandiru, o filme. Aqui, de cara, você já percebe que poderá ser uma narração, né? Poderá ser uma narração. Aí outra coisa que você vai se atentar, ó, a fonte. Então, normalmente, o NUCEP gosta de colocar questões que tenham fontes jornalísticas, fontes de revista, ou quando não são essas 2 fontes, de jornal ou de revista, ele vai colocar os textos que não são desse sentido, e aí vai ser uma crônica, vai ser alguma poesia ou algo do tipo. Ou, no CEP tem utilizado bastante charge, tá bom?
Então, vamos lá. A história começa quando o médico Drauzio Varela resolve fazer um trabalho de prevenção à AIDS no maior presídio da América Latina, a Casa de Detenção de São Paulo. Ali, toma contato com o que aqui fora temos até medo de imaginar: violência, superlotação, instalações precárias, falta de assistência médica e jurídica, falta de tudo. O Carandiru, com seus mais de 7.000 detentos, merece sua fama de inferno na Terra. Porém, nosso personagem logo percebe que, mesmo vivendo numa situação limite, os internos não representam figuras demoníacas. Ao contrário, ele testemunha solidariedade, organização e, acima de tudo, uma grande disposição de viver. Isso é verdade, eu digo isso porque eu já participei de muita ocorrência envolvendo presídio, né? Já entrei em muita ocorrência de presídio, já participei de algumas rebeliões, tanto, quer dizer, só em Picos, as rebeliões que aconteceram aqui em Teresina, quando eu estava na Rony, eu não participei, não estava de serviço. E o cara percebe muito isso daqui dentro dos presídios, essa organização deles, essa forma como eles, dentro do presídio, dentro do próprio presídio, como é que eles convivem. Não é pouco e é o suficiente para que ele, fascinado, resolva iniciar um trabalho voluntário. O oncologista famoso, habituado à mais sofisticada tecnologia médica, vai praticar medicina como os antigos, com estetoscópio, olhar sensível e muita conversa. Pronto, beleza. Então aqui, ó, o cara já vai fazendo, o aluno ele já vai fazendo uma visão geral, né? Aqui eu tenho o primeiro parágrafo, e aí eu estou vendo que é uma espécie de narração, contando mais ou menos a história do médico Drauzio Varela, que vai fazer essa visitação aos presídios. Ele conta inicialmente como a visão do médico, né? A visão do médico com relação a esse presídio. E vamos ver aqui o segundo parágrafo. Ó. Seu trabalho dá resultado. E o médico logo ganha o respeito da coletividade. Com o respeito, vêm os segredos. As consultas vão além das doenças e desdobram-se em narrativas cheias de vitalidade. Em nosso filme, os encontros na enfermaria são uma janela para o mundo da malandragem. Conhecemos o destino do estuprador Gilson, julgado e condenado pela lei do crime. A necessária ginga do bígamo majestade, entre mulheres e assaltos. O velho Chico, mestre zen, cultivado na masmorra e prestes a ganhar liberdade. O diretor Pires, funcionário obrigado a pisar em ovos para administrar a cadeia. Deve ser horrível de administrar um presídio. A conversão do matador Peixeira. A ascensão em queda do surfista Ezequiel. O filósofo existencialista Sem Chance e seu romance com a divina Lady Di. A narrativa do filme arma-se como em um quebra-cabeças. Uma história se encaixa na outra para formar um painel dessa trágica realidade brasileira. Com o médico, o espectador deste filme, dirigido por Luiz Padilha, acompanha os movimentos dessa gente. Acompanha também quando um movimento maior vem e a destrói, como naquele 2 de outubro de 1992, um dos dias mais negros da história do Carandiru e, quem sabe, do Brasil, quando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a pretexto de manter a lei e a ordem, fuzilou 111 pessoas. Foi o ponto de final de algumas de nossas histórias, mas não de todas. Para bem e para o mal, os malandros do Brasil teimam em sobreviver. E eu tenho que dizer, infelizmente, né? Então, senhores, quando vocês forem fazendo essa primeira leitura, eu sempre indico que o aluno vá destacando os verbos, tente definir inicialmente a tipologia textual, depois tente definir a função principal que esse texto aqui estiver passando, e aí você vai
trabalhando em cima desses detalhes. Então, se eu fosse considerar a tipologia textual desse texto aqui, eu falaria que ele é uma narrativa, né? Ele é uma narrativa porque eu tenho aqui uma história. Esse texto como um todo, ele visa a contar uma história. E aí vai aparecendo aqui, ó, vai aparecendo aqui verbos, ó, vai aparecendo uma sequência temporal. A sequência temporal a qual a gente se refere é essa sequência de ações, ó. Eu tenho um personagem médico, Drauzio Varela, que aqui dentro da história é o personagem principal. Ele vai contando a história, ó, ele vai situando aqui, ó, no espaço a Casa de Detenção de São Paulo. Ele situa lá no outro parágrafo o tempo, ó, aqui é 1992, e aqui são alguns dos elementos da narrativa, né? Os elementos da narrativa que estão presentes dentro desse texto, tá bom? Indo para a questão aqui, ó, no CEP 2008, observe o período extraído do texto. O Carandiru merece fama de inferno na Terra. Porém, nosso personagem logo percebe que, mesmo vivendo numa situação limite, os internos não representam figuras demoníacas. Vamos ver aqui, ó. Qual das alternativas abaixo mantém a relação de sentido estabelecida pelo termo sublinhado, sem alterar o sentido da frase? Senhores, bem aqui eu tenho o porém. Esse porém aqui, ele me dá uma ideia de oposição, né? De cara, qual seria a questão que a maioria das pessoas marcaria? Qual seria? E que a maioria das pessoas marcaram no simulado? Seria... Qual? Letra C, não? Deixa eu ver aqui. Letra C. O Carandiru merece fama de inferno na Terra, portanto, nosso personagem logo percebe. O que vocês têm que se atentar aqui é a oposição que está marcada aqui. Só que essa oposição, eu tenho dois tipos de oposição quando eu falo de oração de período composto. A oposição coordenada e a oposição subordinada. A questão aqui tem como resposta, percebe que está bem no início, ó. Está bem no início o tema. Então, eu tenho que, em tese, manter aqui essa posição. Na letra B, ó, embora o Carandiru mereça fama de inferno na Terra, nosso personagem logo percebe que, mesmo vivendo... Ó, por que eu estou mantendo o sentido aqui? Ó? Esse mesmo vivendo aqui me dá uma ideia de concessão. Esse mesmo vivendo me dá uma ideia de concessão. E esse embora também me dá uma ideia de concessão, que é o que está querendo se estabelecer aqui dentro dessa oração, tá bom? Qual é a principal diferença da concessão para a adversidade? Nós temos essas duas orações que fazem oposição. Só que percebe o seguinte, na oração coordenada, que a resposta já foi a letra B, né? A letra B, na oração coordenada, deixa eu ver se eu arrumo um espaço aqui para escrever. Na oração coordenada, você vai perceber o seguinte, ó. João é muito inteligente. João é muito inteligente, mas é preguiçoso. Preguiçoso. Percebam o seguinte, quando eu tenho uma oração coordenada, eu tenho uma oposição e vocês vão perceber que aquela ação que vai prevalecer sempre vai ser aquela que tem a conjunção, ó. Então, ele é muito inteligente, mas o que é que prevalece? É a inteligência dele? Não, é que ele é preguiçoso. Já na concessão, que é aqui o caso, ó, já na concessão, o que vai prevalecer são as ações, são as orações nas quais os verbos, nas quais a oração não tem a conjunção. Então, percebe o seguinte, ó, embora o Carandiru mereça fama de inferno na Terra, embora esses detentos, ó, estejam vivendo em uma situação limite, olha o que é que prevalece, ó. Os internos não representam figuras demoníacas. Então, você vai perceber que, ao contrário da concessão, aliás, ao contrário da adversidade, o que vai prevalecer na concessão é aquela ação, é aquela oração
cujo verbo não está acompanhado da conjunção. Quais são as conjunções aqui? É o embora e é o mesmo, né? É o mesmo. Aqui na adversidade, ó, o que é que prevalece? É a oração que possui a conjunção, tá bom? Então, é por isso que o gabarito dessa questão deu como resposta a letra B. Embora o Carandiru mereça fama de inferno na Terra, nossos personagens logo percebem que, ainda que estejam vivendo uma situação limite, os internos não representam uma figura demoníaca. Isso daqui, como eu disse para vocês bem no início, o NUCEP fazia bastante. Para quem tem um estudo mais apurado acerca de NUCEP, para quem pega as questões do NUCEP de 2008 até 2017, percebe que houve assim uma evolução. Eu não sei se os elaboradores das provas foram trocados, né? Eu não sei se aposentaram, não sei se morreram, mas você vai perceber que até 2016, 2017 existia um padrão de cobrança, que era esse negócio aqui de adequação verbal, reescritura de passagens temporais, e depois foi se evoluindo mais. Então, se você for pegar, por exemplo, o edital de 2017 e comparar com esse, há uma série de mudanças, né? E os editais antes de 2017 para esse também há uma série de mudanças. Então, percebe bastante isso daqui. Próxima Professor, questão. Oi, pode falar. qual é o erro da letra D? Letra D. Peraí, deixa eu voltar. O Carandiru merece uma fama de inferno na Terra, mas os internos vivem numa situação limite. Na letra D, é exatamente essa questão que eu estava procurando. Quando o aluno vê bem que o porém, ele já vai querer logo procurar uma conjunção que seja adversativa, né? Que vai dar justamente na letra D. E é justamente o que eu quero passar para vocês, ó. Na letra D, eu tenho uma noção de adversidade. O que é essa noção de adversidade? É que a oração aqui ela é coordenada. Se ela é coordenada, eu posso simplesmente isolar. Ó, os internos vivem numa situação limite. Ponto. O Carandiru merece a fama de inferno na terra. Só que o que essa oração está querendo passar, o que esse enunciado está querendo passar, não é uma situação de adversidade, é uma situação de concessão. Justamente essa quebra de expectativa, ó. Mesmo percebendo, mesmo vivendo numa situação limite, os internos não representam não representam figuras demoníacas, tá bom? É por isso que é essa diferença, é por isso que é essa resposta e há essa diferença de aqui concessão e aqui é adversidade. Tranquilo? Eu posso passar? Pode sim, professor, obrigada. Pronto. Segunda questão. Acerca da compreensão global do texto, pode-se afirmar, ó, observem isso daqui, que o NUCEP cobra, ó, compreensão global ou compreensão de trecho. Às vezes, o NUCEP traz no seu enunciado compreensão global, e aí são todas as inferências, todas as compreensões que eu posso fazer acerca do texto, ou, às vezes, ele pega um texto e extrai um trecho. Vamos dizer que eu tenha um texto grandão falando sobre aborto. O texto notadamente, ele se posiciona favoravelmente ao aborto. Mas em determinado trecho eu tenho a passagem, eu tenho o pensamento de algum especialista, eu tenho um pensamento de algum personagem que diz que é contra. Então, você tem que perceber se o NUCEP, se a banca, se o enunciado da banca está falando acerca da compreensão global do texto ou acerca de um determinado trecho do texto. Mas vamos lá. Acerca da compreensão global do texto, pode-se afirmar que o objetivo do médico é somente, esse somente, quando a gente vai percebendo esse somente, esse apenas, a gente já fica de orelha em pé, né? Eu, pelo menos, já fico de orelha em pé. O objetivo do médico é somente fazer a reportagem para o que mais tarde resultaria no filme O Carandiru. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Você vai perceber aqui, ó, você vai utilizar a comparação, né? Você vai utilizar a comparação. O que é a comparação? Você vai pegar
aquilo que está escrito lá no texto, na alternativa, e vai comparar com aquilo que está aqui no texto. Ó. A história começa quando Drauzio Varela resolve fazer um trabalho de prevenção à AIDS. Pronto, já fez a comparação aqui e já viu que é errado. Não era só isso. Ele não queria simplesmente fazer o filme, ele não queria simplesmente fazer a reportagem. Drauzio Varela encontra, em meio à precariedade da vida encarcerada, solidariedade e respeito entre os presos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdade. Verdadeiro. Novamente, aqui você vai fazer a comparação, a técnica da comparação. E é justamente o que está na segunda questão. Ó. Não, na segunda questão não. Vem aqui, ó. Porém, ao contrário, ele testemunha. Ó, aqui, ó. A mesma palavra, ó. Solidariedade, organização e, acima de tudo, uma grande disposição de viver. Eu posso fazer aqui a técnica da comparação, eu posso fazer, dependendo da questão que estiver disposta, a técnica da inferência. O que é inferir? É você pegar, são todos os pensamentos, todas as possibilidades que você pode ter a partir de um determinado trecho. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a partir de hoje eu não como mais carne, não como mais carne. É possível que eu diga assim, a partir de hoje eu vou comer menos carne, ou a partir de hoje eu não comerei mais carne? Não comerei mais carne. Não comerei mais carne. Então, isso é inferência. Está escrito aqui, ó, está escrito aqui que eu não vou mais comer. Aliás, está escrito aqui que eu não como mais carne de jeito nenhum. Não, né? Mas eu posso inferir acerca disso. Bom, posso ter essa inferência. Ainda que quisesse, não conseguiu o objetivo enquanto médico, visto que não havia aparelhagem suficiente para fazer o trabalho. Vou comparar lá dentro do texto, ó. Ó, seu trabalho dá resultado. Seu trabalho dá resultado. Então, aqui é justamente o contrário, né? Dá resultado, sim. D. Os presos pareciam e agiam como verdadeiros monstros entre si, tal qual faziam na vida fora. Não, né? Na segunda questão, na primeira questão, a gente já viu que os presos, apesar de viverem no limite, não eram monstros, né? Não eram monstros. Havia solidariedade entre eles e algumas histórias. O desenrolar do texto se dá com a desistência do médico em continuar o trabalho por causa das péssimas condições lá encontradas. Vamos lá comparar no texto, ó. Não, ele faz aqui justamente o contrário. Vem aqui, um oncologista famoso, habituado à mais sofisticada tecnologia médica, vai praticar medicina como os antigos, com estetoscópio, olhar sensível e muita conversa. Então, não houve a desistência dele. Ele fez o trabalho com o que tinha e logo lá na sequência diz aqui, ó, o seu trabalho deu resultados, né? Seu trabalho dá resultados. Então, aqui se você respondia a essa questão todinha só fazendo a comparação, alternativa texto, tá bom? Terceira questão. Aí nós vamos para o texto 2, é um texto mais recente, né? É um texto, ó, preste atenção de novo no título da coisa. Diferentemente desse título aqui, ó, diferentemente do título anterior, que mais parecia, quando logo que a gente lia o texto, a gente já tinha uma noção mais ou menos de que seria uma narração. Olha só o que acontece com esse texto aqui, ó. População carcerária diminui, mas Brasil ainda registra superlotação nos presídios em meio à pandemia. Então, se você for analisar esse texto aqui, ó, só pelo título, ó, esse texto aqui, o que é que vocês acham? Ele é mais objetivo ou ele é mais subjetivo? Objetivo. Objetivo. Aí vai para a fonte, ó. Olha a fonte. Globo, Monitor da Violência, 2021. Pronto, então aqui em tese, ó, você já vai ter um texto que é mais objetivo, um texto mais informativo. A própria fonte da qual o texto foi tirado é uma fonte, vamos dizer, né, que a Globo seja uma fonte fidedigna, né? Lá naquele outro foi retirada de um livro. Aqui não, é retirada de uma fonte fidedigna. Então, vamos ler o texto aqui. É a primeira vez que o número de presos cai em um ano desde que o G1 passou a fazer esse levantamento.
em 2014. Penitenciárias, porém, estão 54,9% acima da capacidade. Levantamento mostra também que o percentual de presos sem julgamento é o maior que o registrado no ano passado, cerca de 31,9%. Relatos de presos, familiares e defensores públicos traçam um cenário caótico. Então, vai fazendo o resumo do trecho, vai fazendo o resumo dos parágrafos. Então, aqui, o que é que esse parágrafo está dizendo? É diminuição do número, né? Diminuição do número de presos, baseado aqui nesses estudos feitos pelo G1. Você vai perceber aqui, que os verbos, presta atenção, indicativo presente, indicativo passado, indicativo presente, mostra, indicativo presente. Então, você vai perceber que o texto, ele vai se baseando no modo indicativo. Você vai perceber aqui, 54%, 31%, 2014. Tudo isso daqui são dados. E isso daqui, eu posso dizer que são estatísticas. Porcentagem é estatística. Aí vamos lá. Segundo parágrafo. Celas lotadas, escuras, sujas e pouco ventiladas. Racionamento de água. Lotada, adjetivo. Escura, adjetivo. Suja, adjetivo. Ventilada, adjetivo. Comida azeda e em pequena quantidade. Infestação de ratos, percevejos e baratas. Dificuldade para atendimento médico. Presos com Covid, ou seja, presos covidados, né? Dividindo espaços com presos assintomáticos ou sem sintomas e sem a doença. Esse é o retrato do sistema penitenciário brasileiro em meio à pandemia do novo coronavírus. Olha só. Quando a gente for analisar aqui esse segundo parágrafo, a gente vai ver que esse segundo parágrafo ele está descrevendo o que? O cenário dos presídios. Então, aqui em cima, nesse primeiro parágrafo, eu tenho estatística, eu tenho informações, eu tenho dados, e nesse segundo parágrafo, eu tenho descrição. Quais são as principais marcas da descrição? Adjetivos. A não passagem temporal, você não percebe a passagem temporal. E vamos ver o terceiro aqui. Uma situação que só não é pior porque, em um ano, o Brasil teve uma pequena redução no número de presos. A superlotação nas penitenciárias, porém, ainda é alarmante. Elas estão, 54,9% acima da capacidade. Já o percentual de presos provisórios voltou a subir e agora corresponde a 31,9%. Se eu for caracterizar a tipologia textual desse trecho em específico, senhores, ele está mais descritivo ou ele está mais informativo? Informativo. Informativo. Vamos lá. Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo do G1, dentro do monitor da violência, e tem como base informações oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Desde o último levantamento sobre o sistema prisional feito pelo G1, publicado em 2020, foram criadas, se liga nos dados, 17.141 vagas, número ainda insuficiente para dar conta do problema, apesar da redução no número de presos. Em 709,2 mil detentos, 709.200 detentos. Hoje são 682.100 detentos, né? Mas a capacidade é para 440.500. Ou seja, existe um déficit de 241.600 vagas no Brasil. O total não considera os presos em regime aberto e os que estão em
carceragens de delegacias da Polícia Civil. Se foram contabilizados presos, o número chega a 750 mil no Brasil. Esse quarto parágrafo aqui, ele é mais descritivo, ele é mais narrativo ou ele é mais informativo, senhores? Informativo. Informativo. Pronto. Você já vai, vai resumindo, vai vendo aqui, você já vai fazendo essa internalização do resumo do texto, do resumo do parágrafo aqui. O resumo do parágrafo é o quê? É número. É só batendo em cima dos números. E vai classificando aqui. Essa parte aqui ela é mais informativa. Essa parte ela é mais narrativa e assim sucessivamente. Com a pandemia, os relatos dão conta de um agravamento da situação no interior das unidades. Houve um período em que a maioria dos presos apresentou sintomas relacionados à Covid, como febre, dor de cabeça e dificuldade de respirar. No entanto, eles não obtiveram atendimento médico e ainda relatam que, em alguns casos, foi ministrada apenas medicação analgésica. Quando os presos solicitaram atendimento, eram espancados pelos policiais penais. Mentira isso daí. Diz um relatório da inspeção feita pelo Mecanismo Nacional de Combate à Tortura no Acre. Já houve quase 450 mortes causadas pelo novo coronavírus no sistema prisional. Um número irrisório comparado à quantidade de presos que acontece, que tem dentro dos presídios. A gente tem que aprender com os presídios aí, porque os presídios, mesmo superlotados, mesmo todo mundo estando aglomerado ali, é impressionante como não houve o que as pessoas diziam que aconteceria, que seria a morte em massa dentro dos presídios. Não aconteceu. Então, a gente tem que aprender com esses caras aí. Então, vamos lá para a questão. Acerca dos textos 1 e 2 e suas estruturas, pode-se afirmar sobre a tipologia textual. Senhores, o NUCEP, a gente tem que delimitar a nossa banca. O NUCEP, ele é muito... como é que eu posso... Ele tem uma cobrança muito fixa acerca de tipologia textual, diferentemente da FGV. Eu vou explicar por quê. O NUCEP, ele tem basicamente 5 tipos textuais. Narração. 2, descrição. 3, argumentação. 4, exposição, que é o texto informativo, expositivo. E 5, injunção ou prescrição. O NUCEP, ele delimita muito bem isso daqui. Outras bancas, como, por exemplo, o FGV, já não tem essa delimitação. E há aqui, para o NUCEP, a diferença de tipo, aqui é tipo, textual, para gênero textual. Então, para cada um desses tipos textuais que eu tenho aqui, que eu coloquei aqui, eu vou ter vários gêneros textuais. Então, por exemplo, a narração, dentro da narração eu tenho o gênero crônica, que o NUCEP gosta muito. Dentro da narração eu tenho o gênero fábula. Eu tenho o gênero piada, eu tenho o gênero diálogo e outros gêneros de uma forma geral. Dentro da descrição, eu vou ter, dentro da descrição, a lista telefônica, eu vou ter a lista de compras. Dentro da exposição, eu vou ter a notícia. Dentro da injunção, eu vou ter os manuais de televisão, eu vou ter as prescrições médicas, por isso mesmo o texto injuntivo pode ser considerado também prescritivo, tá bom? Então, o NUCEP ele faz bastante essa diferença de tipo textual e gênero textual. Houve uma questão que eu achei interessante, que lá era o seguinte: era uma entrevista. Uma entrevista, ela é de que tipo? A entrevista é do tipo narração, né? A depender de como eu vou fazer a entrevista. Mas lá, assim, era uma narração. E era um diálogo do entrevistador com o entrevistado. Então, era um diálogo. Quando eu falo de gênero textual e tipo textual, não necessariamente eu tenho que me delimitar ao gênero e ao tipo escrito. Não é somente escrito. Quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, essa aula que nós estamos tendo aqui, isso daqui é uma exposição, porque é uma aula acerca de determinados temas acerca da gramática.
não? Então, isso daqui é um gênero textual, é um tipo textual. Só não é um tipo textual escrito. Aí lá era um diálogo, né? Apesar de estar escrito lá, mas era um diálogo. Aí lá na letra A dizia assim, aí a questão queria saber a tipologia textual. Qual a tipologia textual presente no texto? Aí lá na letra A tinha assim, ó, diálogo. Diálogo. Isso dali era um diálogo? Era um diálogo. Mas diálogo é tipo textual? Não. Diálogo é gênero textual. Então, se atenta muito para essa questão da delimitação do gênero textual e do tipo textual. Primeira alternativa. No texto, aí você tem que observar o seguinte: qual é o objetivo do texto? Qual é o objetivo do texto? Depois você, se quiser anotar, ó, o que objetiva ao que visa o tipo de texto narração? Contar uma história. Contar uma história. É uma contação de história. Então, você tem que ver o objetivo. Ao que objetiva o tipo de texto descritivo? Ele objetiva, ele visa a descrever uma determinada situação. Olha bem aqui, por exemplo. Ó. Olha bem aqui, o que foi que nós fizemos aqui? Em todo o texto, nós delimitamos aqui a tipologia do trecho. Por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, ó, nesse primeiro trecho é um trecho informativo. Então, se eu for considerar esse trecho, eu vou dizer que ele é expositivo. Olha esse segundo trecho aqui, ó, lotado, escura, suja, ventilada, azeda. Se eu for considerar esse trecho somente, esse trecho, eu vou dizer que ele é um trecho no qual predomina o tipo descritivo. Mas o texto, de uma forma geral, população carcerária diminui. Eu vou dizer que esse texto aqui, ele é de qual tipo textual, senhores? Expositivo. Expositivo, né? Expositivo ou informativo. Expositivo ou informativo. Porque, apesar de, no segundo parágrafo, ó, aqui é o segundo parágrafo, apesar de, no segundo parágrafo, eu ter um trecho descritivo, o que predomina no texto todo no trecho como um todo, é a parte expositiva, tá bom? Então, se liga nisso. Vamos passar aqui. Então, no texto 1, predomina a tipologia injuntiva, uma vez que objetiva a instruir a sociedade como um todo de como é a rotina dos presídios, não, né? Então, não tem nada a ver aqui, essa situação a gente já havia colocado que seria expositivo. Expositivo. Então, aqui eu já elimino primeiro, já elimino... O texto 2, apesar de predominar o tipo expositivo, o texto 2, apesar de predominar o tipo expositivo, há marcas no primeiro parágrafo de expositivo, ou de descritivo. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso no segundo. É no segundo. E se liga nisso, cara. Se liga, delimita muito bem isso daqui. No segundo parágrafo, eu tenho sim marca de texto descritivo, mas ele se referiu ao primeiro parágrafo. Então, aqui eu tenho errado aqui, né? Pô, já passei aqui. Errado também, né? É no primeiro parágrafo, ou no segundo parágrafo, perdão. Então, já elimino 2 e já elimino 2 aqui. E já responde a minha questão. Mas vamos lá para a terceira, ó. O texto 2 é predominantemente, se liga nisso daqui, ó. Predominantemente, normalmente, nas questões de tipologia textual e nas questões de funções da linguagem, vai aparecer essa palavra aqui, ó, predominante. E por que ela aparece? Porque o aluno pode muito bem dizer assim, professor, mas lá naquele trecho eu posso dizer que ele é descritivo também, uma vez que eu tenho marcas de texto descritivo. Não posso. Eu posso dizer que há passagens no texto que são do tipo descritivo, mas, ó, predomina no texto a exposição. Predomina no texto a exposição. E é por isso que eu botei bem aqui, ó, informativo. Aqui, informativo. Volta aqui, informativo. E aqui, descritivo. O que é que vai prevalecer aqui? É o descritivo ou informativo? É o informativo. Então, aqui o texto é predominantemente do tipo de texto expositivo. Ainda que haja algumas partes descritivas, tá bom? Conversando com a minha amiga e professora Tatiana Dantas, a gente definiu uma situação bem interessante acerca da dissertação, e isso é muito importante para vocês levarem para
para a prova de vocês de redação. O tipo textual em si é a dissertação. Ó, o tipo textual em si é a dissertação. E o que é dissertar? É você falar acerca de um tema. Então, você vai ter um tema específico e você vai falar acerca dele. E aí você vai ter uma estrutura organizacional. Dentro da dissertação, eu vou ter a argumentação e eu vou ter a exposição. Eu vou ter a argumentação e a exposição. Qual é a diferença da polícia militar para a polícia civil? É que na polícia militar você vai fazer um tipo de texto a partir desse ano e a partir doravante, você vai ter que fazer um tipo de texto argumentativo. E na polícia civil e na polícia penal, você vai ter que fazer um tipo de texto expositivo. Qual é a diferença, portanto? A opinião. Exatamente. Ambos os textos, eles vão te dar um tema, você vai ter que dissertar acerca desse tema dentro de uma estrutura. A diferença é que na argumentação, quando eu tenho argumentação, eu tenho convencimento. Então, a banca vai te dar um tema, por exemplo, desarmamento. Armamento no Brasil, você é a favor ou você é contra? Eu sou a favor, ou então eu sou contra. Não é que o teu pensamento de ser favorável ou não favorável ao desarmamento esteja correto, mas você tem que se posicionar de maneira tal que você vai convencer o seu leitor daquele seu pensamento, tá bom? Então, ali vai ter a tua opinião, vai ter estrutura de convencimento. Mas veja bem, essa opinião não é em primeira pessoa, né? Já o texto do tipo expositivo, eles também vão te dar um tema. Só que eles não querem que tu convença o leitor de nada, não querem que tu faça o convencimento do leitor de nada. Ele quer saber se você sabe acerca daquele tema. E vou te dar um exemplo bem prático. Na polícia, quem foi que fez aqui o concurso da Guarda Civil de 2018, de Teresina? Tem alguém que fez o concurso? Porque eu não me lembro qual foi o tema cobrado no concurso da Guarda Civil de 2018. Eu não me cerquei desse conteúdo. Mas já no concurso da Polícia Civil, do Pará, no concurso da Polícia Civil do Pará, ele te dava lá prisão temporária e prisão preventiva. Será que nesse tipo de texto ele queria que você convencesse o leitor acerca da prisão temporária, acerca da prisão preventiva? Não, ele queria simplesmente que você conceituasse, desse exemplos, dissesse o que é a diferença entre a prisão temporária e a prisão preventiva. Prova da Polícia Civil do Ceará, lá ele falava acerca, deixa eu ligar aqui o carregador. Lá ele falava acerca dos direitos trabalhistas e alguns dos direitos fundamentais. Então lá ele não queria que tu convencesse o leitor de que os direitos fundamentais, os direitos trabalhistas eram importantes. Ele queria que tu definisse quais eram os direitos trabalhistas, quais eram os direitos fundamentais, e aí fizesse essa distinção, tá bom? E é uma coisa que vocês têm que se preocupar bastante. Qual é a adequação da tipologia textual? Ou seja, ele vai te dar o tema, ele vai te dar um tema acerca da violência, acerca da criminalidade no Brasil. E aí você vai encher o teu texto de dados, dizer que, de acordo com o anuário, cerca de 50% da população vive com medo, há cerca de 1.000 crimes todos os dias acontecendo na sociedade piauiense. Então, você tem que ter muito cuidado em não transformar um texto seu, que é para ser do tipo de texto argumentativo, em um texto expositivo, tá bom? Mas aqui deu para a gente definir que é do tipo de texto expositivo. Quarta questão. Trecho para a resolução da questão 4. Vamos entrar na gramática, né, na parte mais interessante da coisa. Seu trabalho dá resultado. E o médico logo ganha o respeito da coletividade. Com o respeito vem os segredos. As consultas vão além das doenças e desdobram-se em narrativas cheias de vitalidade. Em nosso filme, os encontros na enfermaria são uma janela para o mundo da malandragem. Pronto. Sobre os verbos destacados no trecho e suas flexões. Professor, isso daqui está no meu edital? Está no teu edital na parte de morfologia.
Aí lá dentro da parte de morfologia tem classes gramaticais, e lá dentro de classes gramaticais tem flexões e seus usos em geral, né? Flexões, desinências, esse tipo de coisa. Então aqui está dentro do teu edital também. Analise as assertivas abaixo e na sequência assinale as alternativas corretas. Ambos os verbos, aí aqui, ó, percebe o seguinte, ó, aqui, vem e vão. Ambos os verbos estão na terceira pessoa do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, respectivamente. Do verbo ir. Verdadeiro ou falso isso aqui, senhores? Falso. Falso. Esse verbo vem, ele vem de onde? De vir. Do verbo vir. Esse verbo vão, ele vem de onde? Ir. Também. Do verbo ir. Eles vêm do verbo vir, eles vão do verbo ir. Perfeito. Essa daqui está errada, falsa. E aí eu já elimino aqui letra B, letra C e ó, letra D. Vem é a flexão do verbo ir. Na terceira, já, ó, aqui, se você tivesse anotado do lado da sua prova, ó, já dava para eliminar. Não, né? Aqui é a flexão do verbo vir. Então já elimina 2. Já elimina. Olha só a pegadinha do malandro aqui. Eu mesmo fiz a pegadinha e eu mesmo caí nela. Vão é a flexão do verbo vir. Não, aqui é a flexão do verbo ir, né? É a flexão do verbo ir. E vem está flexionado no singular. Então, todas as alternativas estão incorretas, não é isso? Todas as alternativas estão incorretas. O que eu quero que vocês se atentem é isso bem aqui que o NUCEP já cobrou. Ó. O NUCEP já fez essa malandragem aqui que eu achei muito maldosa. Lá no enunciado, ele colocou aqui, ó, corretas. E lá mais embaixo ele colocou aqui, ó, estão incorretas. Ou seja, é correto afirmar que estão incorretas as alternativas. Entendeu aqui a lógica da coisa? Muito cuidado com isso daqui, porque às vezes o cara vai ficar procurando aqui certo e vai acabar marcando a alternativa incorreta. Então, lá na hora da prova, para quem é marinheiro de primeira viagem, circula, ó. O que é que ele quer? Ele quer é a incorreta, tá bom? Eu mesmo me perdi aqui nessa brincadeirinha aqui, tá bom? Com relação a essa questão aqui, alguma dúvida acerca do verbo vir e acerca do verbo ir? Ou tá de boa? Tranquilo. De boa, né? Tranquilão. Deixa eu ver aqui o chat. Pronto. Quinta questão, texto 3. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselle. Eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, colhiam primaveras em 18. Os Jonatas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam logo meses debaixo do balaio. Então, aqui é um texto... vamos lá para a questão, senão eu já vou responder a questão. Sobre o texto e o seu nível de linguagem. Quando eu falo de nível de linguagem, eu associo logo, ligeiramente também, a variação linguística. Essa variação linguística, senhores, ela pode ser uma variação linguística de diversos tipos. Por exemplo, existe a variação de gênero? Existe. A mulher fala de um jeito e o homem fala de outro. E as outras falam de outro jeito, né? Existe variação de tempo? Sim. Vê como é que tua mãe fala e vê como é que você fala. Isso é variação histórica. Existe variação cultural? Sim. Vê como é que um professor com doutorado fala e veja como é que um homem do campo simples analfabeto fala. Então, isso daqui é variação sociocultural. Existe variação, inclusive, de profissão. O policial, por exemplo, o policial ele é muito facilmente identificável porque ele fala de uma forma muito específica, né? Positivo, negativo, e assim existem outras expressões tipicamente militares. Então, isso daqui é o que a gente chama de variação linguística. Sobre o texto e seu nível de linguagem, pode-se afirmar que é um texto que possui variação linguística do tipo histórica. Verdadeiro ou falso, senhores? Verdadeiro. Verdadeiro. Aqui é um texto antigo, né? É um texto antigo. Então, há sim a presença de
Variação linguística histórica. Letra B, já é a resposta. Letra B, a variação de linguagem se dá por conta do gênero feminino? Tem nada a ver, né? Está escrito no nível mais formal e culto da língua. Quando é que eu tenho o nível formal e culto? Quando eu não utilizo figura de linguagem. Quando eu utilizo figura de linguagem, eu estou variando a língua. Eu estou pegando uma palavra para me referir a uma outra expressão. Estou dando um novo significado. E olha aqui, ó. Não faziam anos, colhiam primaveras, faziam-lhe pé de alferes, balaio. Então, isso daí, arrastando asa, isso daqui tudo é figura de linguagem, tá bom? Então, eu não tenho, dentro aqui desse texto, o nível mais formal, como foi informado na alternativa. Possui linguagem denotativa. Linguagem denotativa é o quê? Linguagem de dicionário. D de dicionário. Não é. Estruturalmente está incorreto, pois não se podem mais escrever as expressões usadas no texto. Eu estou proibido de usar a expressão mademoiselle? Não estou proibido, né? Eu posso utilizar tranquilamente. Só não é mais usual. Retirada do texto, a palavra mimosa, retirada do texto, a palavra mimosa pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido por qual outra palavra, senhores? Botei D. Graciosa. Graciosa. Então, aqui, ó, aqui, qual é esse conteúdo aqui? Significação. Significação. Tá lá dentro do teu edital também, e é, sem dúvida, aqui o conteúdo mais difícil. Por quê? Porque o cara pode ser pós-doutor em língua portuguesa, mas ele nunca vai saber todos os significados de todas as palavras da língua portuguesa, tá bom? Então, isso daqui, essas questões de significação, às vezes, vai muito da leitura que o aluno faz, né, do nível de leitura que o aluno tem, se ele lê mais texto, se ele lê mais livro, consequentemente, ele tem uma possibilidade maior, ele tem um conhecimento maior, mas vai muito da sorte do cara. O cara pode ter lido 1000 livros, mas vai e cai uma questão de uma palavra que ele não sabe qual é. Deu merda, né? Então, a palavra aqui é mimosa. Na realidade, o seu significado literal é aquela que gosta ou que possui mimos, né? Que gosta de ser mimada, mas pode ser também atrelado à graciosa, à bonita, à feição da pessoa, né? Então, da mulher. Pode ser graciosa, sim. 7ª questão. A expressão mademoiselle, retirada do texto, exemplo de vício de linguagem. Ó, no edital de vocês existe a diferença de análise textual para análise gramatical. Lá no edital de vocês, da parte de análise textual, nós vamos ter tipologia textual, funções da linguagem, figuras de linguagem, vícios de linguagem e a parte da compreensão textual em si. Então, esses são os conteúdos textuais que estão no edital de vocês. O vício de linguagem são esses daqui, ó, normalmente. A expressão mademoiselle, retirada do texto, é exemplo de um vício de linguagem denominado qual, senhores? Arcaísmo. Qual é o arcaísmo? Letra C. Letra C, arcaísmo. O que é o arcaísmo? Vamos dar um exemplo de cada um desses vícios aqui, porque são os vícios que o NUCEP, os vícios principais aqui não é que o NUCEP cobre, são os principais vícios. O arcaísmo é quando eu utilizo uma expressão arcaica. O próprio nome já fala, ó, arcaica. Mademoiselle, ninguém mais usa hoje mademoiselle, então é uma expressão arcaica, é uma expressão obsoleta, ó, obsoleta, tá bom? Obsoleta. Alguém sabe algum exemplo, citar algum exemplo de pleonasmo? Subir para cima. É o exemplo prático, né? O exemplo mais que todo mundo sabe. Subir para cima, descer para baixo. Na madrugada, no curso de sintaxe, a gente falou do objeto direto e o objeto indireto pleonástico. É a repetição, ó. Subir já é para cima, descer já é para baixo. Tá bom? Barbarismo. Alguém dá um exemplo de barbarismo? Quem é que sabe um exemplo de barbarismo? Problema. Problema, né? Problema.
A Maju lá no Jornal Nacional, toda vez que ela ia iniciar o Jornal Nacional no período da pandemia, ela dizia assim: o Brasil bateu um novo recorde de mortes pelo Covid. A palavra é recorde ou é recorde? Recorde. Recorde. Então, quando você fala recorde, você está cometendo um barbarismo, né? Um barbarismo, barbaridade, tchê. Solecismo. Quem é que me dá um exemplo de solecismo? O que é? Haviam muitos alunos. Haviam muitos alunos. O solecismo, senhores, é um erro sintático. É um erro sintático. E onde é que está o erro sintático? Vem aqui, ó. O verbo haver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, ele é impessoal. Logo, ele tem que ficar no singular. Havia muitos alunos. Outro exemplo que eu vejo muito, eu vi ela, eu vi ela. Isso daqui é um erro sintático, porque eu não vou utilizar o ela como objeto. Outro exemplo, eu quero lhe ver. Eu quero lhe ver. Eu quero lhe ver. Ó. Quem vê algo, né? Não, eu quero vê-la. Eu quero vê-la. Aqui eu tenho dois vícios. Eu vi alguém falando aí, eu vi alguém comentando aí. Aqui eu tenho dois vícios. Eu tenho tanto o erro sintático, quanto eu tenho também o erro fonológico, que a gente vai dizer, a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de quê, esse erro fonológico? Cacofonia. Cacofonia. Eu vi ela, eu vou mijar. Isso tudo são exemplos de cacofonia, exemplo de vício de linguagem chamado cacofonia, tá bom? Eu acho que lá na prova de vocês, ou vai vir uma questão de vício de linguagem, com variação linguística, ou vai vir uma questão de figura de linguagem, né? Então é importante que vocês saibam essa diferença aí. Professor, Oi, pronto. você acha que pode vir todos os tipos de vício de linguagem na prova? Qualquer um deles? Os principais, o NUCEP não costuma cobrar vício de linguagem. Não costuma cobrar vício de linguagem. Mas os principais vícios de linguagem, aqueles vícios que você tem que ir sabendo, são esses 5 aqui. Por isso que eu coloquei esses 5 e dei o exemplo de cada um. Você sabendo a definição e a exemplificação de cada um desses 5 vícios de linguagem, você consegue responder a questão. Porque se aparecer lá, por exemplo, branquiologia, que eu vi outro dia, eu já esqueci qual é o significado desse vício. Você vai saber, pelo significado dos outros aqui, que não vai ser esse branquiologia, né? Porque vai ter uma cacofonia, vai ter um barbarismo. Então, esses daqui você tem que ir sabendo, de cor. Os outros você tira na eliminação, viu? Vamos lá. Ok. Estamos já atingindo aqui o quórum máximo, que é 100 pessoas. Texto 4. Ampulheta da vida. Olha o título, ó. Olha o título. Ampulheta da vida. Olha a fonte aqui, ó. É uma poesia, né? Então, aqui você já vai ter subjetividade. Você já vai ter subjetividade. Você já vai ter linguagem figurada ou conotativa. Só pelo título e só pela fonte eu já posso definir isso. Subjetividade, linguagem figurada ou conotativa. Vamos lá. A vida, vírgula, se liga na vírgula. Esta incontinente areia de ampulheta dá-nos constantes impressões de finitude, quando, de fato, apenas alcançamos um importante ponto de virada. A tua vida avança ou escorrega, ou escorre Neste momento. neste momento? A tua vida avança ou escorre neste momento? Então, ó, se você perceber aqui, é uma poesia, né? É uma poesia que ela está em forma de uma ampulheta. O título do texto é Ampulheta da Vida e ela é em forma de ampulheta mesmo, né? Você vê aqui a palavra, as palavras caindo como se fosse uma ampulheta. Então, vamos lá. O poema, organizado num formato de ampulheta, tem como
predominância. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Normalmente, quando eu tenho questões de tipologia textual ou de funções de linguagem, eu vou ter essa palavra aqui, predominância, tá bom? Normalmente eu vou ter essa palavra, predominância. Então, qual é essa função de linguagem que está presente aqui, senhores? Poético, né, não, professor? Perfeito. Ó. A função ela é poética porque a função poética, na função poética, predomina o objetivo da função poética é a perfeição da forma. É a perfeição da forma. Então, observa que aqui é uma forma. Ó. Eu estou falando de uma ampulheta, de um texto cujo título é ampulheta, e o próprio texto, ele se faz em uma forma de ampulheta. Tá bom? Então, aqui eu tenho a função da linguagem denominada poética. Vamos revisar cada uma delas aqui, ó. A função expressiva, as funções da linguagem, para quem não sabe o que é uma função da linguagem, a função da linguagem é no que foca o teu texto. Toda vez que você produz um texto, e esse texto aqui pode ser uma infinidade de textos, você tem um objetivo. Qual é o objetivo daquele texto? E qual é esse objetivo? O que é que eu estou ao que eu estou me referindo? Qual é o foco? Qual é o foco daquele texto? Então, por exemplo, eu tenho bem aqui o Instagram. Eu tenho um Instagram, inclusive me sigam lá, viu? Professor _Bruno Oliveira. Eu tenho aqui o Instagram e eu vou publicar uma foto minha, bem aqui, lá na praia, ó. Lá na praia. Qual é o foco dessa foto bem aqui? Eu vou postar uma foto na praia, né? Eu estou curtindo aqui com a minha família, na praia e tal. O foco daquela foto é me amostrar, é falar de mim. Então, o foco ali é no emissor. O foco ali é no emissor. Então, toda vez que você tem como foco o emissor, eu tenho função emotiva ou expressiva. As funções da linguagem, elas são muito fáceis. No entanto, eu tenho que saber o nome e o foco, tá bom? O nome e o foco. A função cujo foco é o emissor foca na... aliás, pode ser emotiva ou pode ser chamada também de expressiva. Pronto, beleza. O foco aqui da função emotiva ou expressiva é emissor. Deixa eu escrever aqui novamente, ó, emissor. Qual é o foco da função apelativa? Tem como foco qual elemento da comunicação? Receptor. Receptor. E eu vou dar um exemplo. Quando você está diante de uma propaganda de televisão, vamos pegar a propaganda da Caixa. Vem para a Caixa você também. Vem para a Caixa você também. O foco daquela propaganda é você. É te convencer a ir para lá, né? É te convencer a abrir uma conta na Caixa. Então, ali o foco é o receptor. Essa função da linguagem nós vamos chamar de apelativa, porque é um apelo, ou conativa, apelativa ou conativa. Cuidado, não é conotativa. Essa semana passada teve o simulado de um preparatório, e aí lá tinha a função conotativa. A resposta era essa, função conotativa, ele deu como resposta essa. Dá para eu entrar com recurso e anular uma questão dessa? Dá, porque não existe função conotativa. Eu tenho certeza que o professor, na hora que foi elaborar a questão, ele sabia que era conativa. Foi simplesmente o quê? Um erro de digitação, né? Um erro de digitação ali. Mas dá para eu anular a questão porque ela está com o nome conotativo? Dá, porque não existe função conotativa, tá bom? A função poética tem como foco a perfeição da forma. Perfeição da forma. É esse tipo de texto aqui, ó. Olha esse tipo de texto aqui. É uma forma. Quem é que dá um exemplo de um texto corrido, no qual eu tenho uma função poética? Alguém tem algum texto em mente? Soneto, né? Uma função poética? Soneto. Os sonetos, né? Eu tenho também o hino nacional. Se você pegar o hino nacional, você vai ver o seguinte, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Você vai perceber que aqui, se você pegar esse texto, ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e for dar para alguém interpretar, vai ficar difícil, porque ele não está na ordem direta.
eu tenho aí uma inversão abrupta da ordem da oração, que a gente chama de anacoluto. Então, isso daqui, quando eles foram fazer o hino nacional, eles não se preocuparam com o sentido estrito ali da coisa. Eles fizeram e colocaram palavras que fossem colocando perfeitamente dentro da oração. Quando você vai pegar o hino nacional que foi feito na época parnasiana, você vai fazer aquela divisão lá métrica, aquela divisão da sílaba poética, você vai ver que é um texto perfeito, de acordo com os padrões estabelecidos, tá bom? Então, o foco da função poética é a perfeição da forma. Qual é o foco da função metalinguística? Qual é o elemento da comunicação cujo foco é a metalinguagem? Código. O código. O código. Então, o código, qual é o código que nós estamos utilizando aqui? A língua portuguesa, né? O código é como a gente se comunica. O código, alguém já viu aquelas blogueiras que elas fazem assim, elas fazem a foto aqui e tiram a foto da foto. Ou seja, o que é esse código? É a linguagem, né? Esse código é a linguagem. E aí eu vou dizer que essa linguagem não necessariamente ela tem que ser a linguagem escrita. É a foto da foto, é a pintura da pintura, é o código falando do código de uma maneira geral. Quando eu pego, por exemplo, um dicionário, que eu abro um dicionário para saber o significado de uma palavra, aquela palavra, por exemplo, mademoiselle, quando eu pego o dicionário para fazer a conferência de um significado, ali eu estou pegando uma palavra da língua portuguesa que está sendo explicada pela própria língua portuguesa. Então, isso é a metalinguagem. É o código explicando o código. A função referencial, que muita gente confunde com a função metalinguística. Qual é o foco da função referencial, senhores? É informar? Exatamente, é informar. Logo, o foco dela é a mensagem. É a mensagem, tá bom? Então, por exemplo, quando você pega uma notícia de jornal, vou pegar uma notícia qualquer. Então, no Brasil, hoje, houve 100 e poucas mortes por Covid. Então, ali, o foco é a própria mensagem. Qual é a mensagem que ele está querendo passar ali? As mortes por Covid. Então, o foco daquela função referencial é a mensagem, tá bom? Qual é a função da linguagem que está faltando aqui, senhores? Afática. Afática. Qual foi a última questão? Olha a pergunta. Qual foi a última questão que o NUCEP cobrou sobre função fática? Ou sobre funções da linguagem? Alguém sabe? Fática. Fática. Eu já comentei isso nas aulas. A última questão, a questão mais recente, se você for procurar lá no Q-Concurso, a questão mais recente do NUCEP sobre função da linguagem foi sobre a função fática. A função fática tem como foco o canal. O canal. E o que é o canal? É por onde a gente se comunica. Por exemplo, hoje nós estamos nos comunicando pelo canal da internet. Então, hoje aqui, por exemplo, eu tenho aqui duas telas de computador, tenho uma câmera aqui. É por esse canal que eu estou me comunicando. Você, aí do outro lado, está recebendo essa aula por onde? É pelo seu celular? Então, esse aqui é o seu canal. Você está recebendo pelo computador? Então, o computador é o canal. Tá bom? Então, o canal é isso. Só que a função fática é a testagem desse canal. É a testagem desse canal. Então, quando você pega, por exemplo, um rádio de comunicação dentro da Polícia Militar, que você fala assim, Copom, câmbio. Esse câmbio é a testagem do canal. É para saber se o policial que está lá no Copom, ele está compreendendo a mensagem. Quando eu ligo para alguém, a primeira coisa que alguém fala, dependendo da raiva, né, é alô. Né? Oi, alô. Ou seja, esse alô nada mais é do que a testagem do canal. Quando a pessoa diz alô, pronto, você sabe. Ela tá me compreendendo, ela está conseguindo entender o que eu vou dizer. Tá bom? Então, a última questão que o NUCEP cobrou acerca de funções da linguagem foi uma questão sobre função fática. O texto lá era um texto enorme, era um texto, assim, era um texto muito grande, porque ele tinha muitas linhas, né? Era um diálogo. O cara entrou no texto lá, né? O cara entrou numa loja e ele queria comprar alguma coisa. Só que ele não sabia o nome da coisa. Então, ele ficava descrevendo o que era que ele queria comprar para o vendedor. E o vendedor não sabia
o que era que ele queria comprar. Então, nesse texto lá na função fática, nós tínhamos a predominância de vocativos, nós tínhamos a predominância de interjeições, e muita pontuação, principalmente exclamação, vírgula, aspas, reticências. Então, havia muito a presença desse tipo de pontuação, né? Então, quando vocês visualizarem isso daqui, já bota lá função fática. Hã? Você colocou essa questão em algum simulado, não foi? Coloquei em algum simulado. É o texto da caneta, né, Bruno? É o texto da... É a caneta, pô. Não é caneta, não, que ele queria comprar, pô. Ele queria comprar um alfinete. Ah, é mesmo. Aí ele dizia, é um objeto que vai, aí faz uma volta, chega embaixo e clica. Aí o vendedor dizia assim, então tem um clique. Isso, tem um clique. Mas ele não sabia dizer o que diabo era, né? Então, Bruno, na linguagem fática, se eu não obter resposta, ainda vai ser fática? Sim. Exatamente isso. Eu tinha visto um texto que o rapaz perguntava, né? Tinha só as perguntas e não tinha resposta. E a resposta não era linguagem fática. Sim. É exatamente essa testagem. Quando eu falo câmbio, e ninguém responde, apesar de eu estar testando o canal, eu não estou tendo a resposta. Então, aí sim é a função fática, tá bom? A função fática está aí presente. Ainda sobre o texto 4, a expressão esta incontinente areia de ampulheta. Olha onde é que ela está presente aqui, ó. A vida, vírgula, esta incontinente areia de ampulheta, vírgula, dá-nos constantes impressões de infinitude. Essa expressão aqui é classificada sintaticamente como o quê, senhores? Aposto. Eu já tinha dado a resposta, né? Mas é aposto sim. Por quê? Ó? O que é o aposto? É um termo, olha só, é um termo acessório. Ele se refere a um outro termo, e aí ele pode explicar, pode resumir, pode delimitar, pode especificar, pode exemplificar, tá bom? Ó, e ele pode simplesmente, ó, eu posso simplesmente tirar isso aqui, ó, esta incontinente areia de ampulheta. Pronto. Se eu riscar isso daqui, vai ser assim, ó, a vida dá-nos constantes impressões de finitude. E, normalmente, o texto segue sem que haja prejuízo semântico. O aposto é um termo acessório. Como termo acessório, ele só dá uma informação adicional. É igual o meu relógio. Eu não tenho necessidade de sair com relógio. Mas quando eu boto o relógio, eu estou colocando um acessório. Quando eu coloco um colar, eu estou colocando um acessório. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, é sim um aposto. 10ª questão. Ó, presta atenção. Aluga-se casa, vendem-se casas. Questão que caiu no CFO. Não caiu dessa forma, mas o que eu quero que vocês se atentem é para o seguinte fato. Vamos para a questão. Aluga-se casa, vendem-se casas. Na imagem, há a presença da partícula se. Acerca dela, julgue os itens e responda à questão. Primeira alternativa. Em ambos os casos, é classificada como índice de indeterminação do sujeito. Verdadeiro ou falso? Falso. A professora Flávia Rita, de quem eu sou fã, ela diz o seguinte: há uma forma muito simples de você dizer se esse se é um índice de indeterminação ou é um pronome apassivador. Primeiro, esse bizu aqui é meu, ó, presta atenção. Tu tá vendo aqui o hífen? Se tu tá vendo o hífen aqui e se tu tá vendo o hífen aqui, tu só pode ter duas coisas. Ou ele é um índice de indeterminação, ou ele é um pronome. Então, tu já vai excluir conjunção, tu já vai excluir partícula expletiva, porque conjunção e partícula expletiva nunca vem com hífen. Não vem separado por hífen aí. Tá bom? Então, ó, ou é índice de indeterminação, ou é pronome apassivador, pronome reflexivo. Pronto. Aí ela diz o seguinte, ó, para eu saber se esse se é uma partícula apassivadora, eu vou dizer o seguinte: se conseguir colocar na voz passiva,
é uma partícula passivadora. Se eu não conseguir colocar, é uma indeterminação. Então, se eu digo assim, aluga-se casa, eu posso dizer casa é alugada. Dá ou não dá? Dá. Então, se eu consigo dizer vendem-se casas, eu posso dizer casas são vendidas. Pronto. Então, aqui confirma a teoria. Isso daqui confirma que é uma partícula ou pronome apassivador. Primeira alternativa aqui já é falsa. Eu vou eliminar aqui letra A e letra D. No verso vendem-se, o se é pronome apassivador. Verdadeiro ou falso? Verdade, né? Verdade. E é verdade por quê? Porque eu não tenho a palavra somente. Se eu tivesse assim, somente no verbo vendem-se, o se é pronome apassivador. Não, né? Aqui no verbo vendem-se é sim uma partícula passivadora. Então, eu vou eliminar somente a terceira, a letra E. Em ambos os casos, pode-se dizer que o agente da ação verbal é indeterminado. E agora, senhores, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Alguém acha que é verdade? Essa questão foi a questão que caiu na prova de delegado. Deixa eu ver se eu tenho um espaçozinho aqui para escrever. Senhores, observem uma coisa, ó. Vou dar um exemplo bem aqui. Nós temos três tipos de voz. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Professor, o conteúdo de voz verbal está no meu edital? Não está no meu edital. Mas para você responder a essa questão bem aqui, que foi o caso lá da prova do CFO, você tinha que ter o conhecimento acerca de voz verbal. Então, vamos pegar bem aqui o verbo alugar. Vamos colocar na voz ativa. Vou dizer assim, Bruno aluga casa. Bruno aluga casa. Isso daqui é voz ativa. E por que eu vou chamar de voz ativa? O sujeito pratica a ação do verbo. Aí, ó, quando eu for transformar da voz ativa para a voz passiva, eu vou fazer só isso daqui, ó. Faz o X do Xande, o X do avião. O que é, observa só, o que é objeto direto transformar-se-á em sujeito, ó. Casa aluga. Como é que vai ficar o que aqui, ó? É alugada. E o que é sujeito vai dar vez a um termo que só existe na voz passiva analítica. Qual é o nome desse termo? Agente da passiva. Agente da passiva, que vai ser iniciado por ou de. Casa é alugada por Bruno. Pronto. Isso daqui é voz passiva analítica. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tela em branco. Opa, deu certo. Então, ó, Bruno aluga casa. Isso daqui é voz ativa. Aí, novamente, eu disse, ó, eu vou fazer só um X aqui, ó. O que é objeto direto, quem aluga algo, se transforma em sujeito paciente. Aí eu já vou colocar aqui, ó, casa. Eu vou permanecer com o mesmo tempo, ó. Tá, aluga, eu vou colocar, é presente, eu vou colocar alugada. E o que é sujeito se transforma em agente da passiva. Casa é alugada por Bruno. Casa é alugada por Bruno. Isso daqui é voz passiva analítica. Toda vez que eu tiver esse nome bem aqui, senhores, ó, analítica é mais de uma palavra. Toda vez que eu tiver esse termo aqui, analítica, é mais de uma palavra. Vai lá no grau superlativo absoluto analítico. É o adjetivo mais um intensificador. E toda vez que você tiver a palavra sintético, voz passiva sintético, eu tenho resumido. Vai lá na palavra, vai lá no mesmo caso, no grau superlativo absoluto sintético, eu tenho uma palavra só, é resumido, eu tenho só o sufixo. Então aqui, ó, casa é alugada por Bruno. Como é que fica essa oração bem aqui na voz passiva analítica? Ou voz passiva sintética. Aluga-se casa. Pronto. É só bem aqui, ó. Aí aqui é voz passiva sintética.
o que é que você vai perceber? Essa expressão bem aqui, ó, ela vai sumir aqui. Ela vai sumir. Aqui, casa, qual é a função de casa? Sujeito. Se lá na minha prova ele cobrar isso daí, eu posso dizer que é sujeito simples? Posso, porque só tem um núcleo. Eu posso dizer que é sujeito paciente? Posso, porque a voz é passiva. Qual é o sujeito bem aqui dessa oração, senhores? Aluga-se casa. Casa. Continua sendo casa. Continua sendo a mesma coisa, né? Cadê o... Opa, saiu aqui da... Deixa eu botar aqui. Continua sendo, ó, aluga-se casa. Continua sendo casa, tá bom? Aí, observa uma coisa. Quando você tem voz passiva analítica, você tem sujeito, e obviamente esse sujeito ele é paciente, e você tem o agente da passiva. Quando você vem para a voz passiva sintética, você tem sujeito, esse sujeito continua sendo simples, nesse caso aqui, ou continua sendo paciente, e o agente da ação verbal, ele vai ser indeterminado. Ele vai ser indeterminado. Olha só. Bruno vende casa. Quem é o sujeito dessa oração, senhores? Bruno. Bruno. Quem é o agente da ação verbal aqui, senhores? Bruno. Uma coisa é o sujeito, outra coisa é o agente da ação do verbo. Pode coincidir? Pode. No caso da voz ativa, o mesmo agente é o mesmo sujeito. Agora, olha só esse outro caso aqui, ó. Casa é vendida por Bruno. Quem é o sujeito dessa oração agora? Casa. Casa é o sujeito. Quem é o agente da ação verbal aqui agora? Bruno. Por Bruno. Por Bruno. O agente da ação verbal aqui é o agente da passiva. Aí a de baixo aqui. Quem é o sujeito dessa oração? Casa. Casa é o sujeito. Quem é o sujeito, quem é o agente da ação verbal aqui, senhores? É indeterminado. Foi isso daqui que o NUCEP cobrou na prova de oficial. E para você fazer isso daqui, para você ter esse conhecimento aqui, você tinha que saber voz verbal. O NUCEP inovou. Eu achei uma questão, das questões que o NUCEP já fez, foi uma das questões mais bem elaboradas, porque, além disso, você ainda tinha a presença do que. Ou seja, você ainda tinha que fazer a correlação do pronome relativo. Então, foi uma questão muito bem elaborada. Então, bota na tua cabeça o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho voz passiva sintética, o agente da ação verbal é indeterminado. Professor, e o sujeito? O sujeito vai acontecer. O sujeito vai ser, se tiver só um núcleo, simples. Se tiver mais de um núcleo, composto. Tá bom? Deu para entender, senhores? Professor, Oi. quando se torna analítica, é por conta que ele vai ter o verbo. Não, em ambos eu tenho verbo. Ó. Qual foi o exemplo que eu dei aqui, ó? Deixa eu botar aqui. Eu dei 2 exemplos, ó. Analítica. Casa é alugada. Foi até bom você perguntar, que vai dar para eu fazer por Bruno, que vai dar para eu explicar uma coisa. Casa é alugada por Bruno. Aluga-se casa. Eu gosto muito de falar sobre o nome das coisas do português. O nome das coisas do português. Por que que é analítica? Porque é mais de uma palavra. Quais são as 2 palavras? Ó? É e aluga-se. E alugada. É e alugada. Então, eu tenho 2 verbos. Por que é voz passiva sintética? Porque é uma síntese. Uma vez, um aluno me perguntou assim, professor, o senhor gosta muito de falar sobre o nome das coisas. Pois me explique uma coisa, diga. Por que é partícula apassivadora? Porque esse se bem aqui, senhores, é uma parte. É uma parte do verbo. Que verbo é esse? É o verbo ser. Bem aqui, ó, é o verbo ser. Bem aí é o verbo ser. Só que como ele está na voz passiva sintética, ele se transforma sempre no si. Então, por isso que é o nome passiva sintética. E por que lá em cima é passiva analítica? Porque eu tenho o verbo aqui, ó, conjugado.
O verbo aqui está conjugado, ele está flexionado. Por isso que o nome aqui é passiva analítica. Beleza? Ok. Pronto, deixa eu aceitar aqui mais o Ítalo. Então, aqui, em ambos os casos, pode-se dizer sim que o agente da ação verbal é indeterminado. E não confunda, não confunda agente da ação verbal com sujeito. Pode ser que haja pode ser que os dois termos correspondam, sim. Pode ser que numa oração o mesmo sujeito seja o agente da ação verbal, tá bom? Nada disso impede, mas nem sempre isso vai acontecer. E na quarta alternativa aí, o sujeito de ambas as orações é simples. O sujeito de ambas as orações é simples. Quem é o sujeito de aluga-se casa? Casa. Quem é o sujeito de vendem-se casas? Casas. É ou não é simples? É. Sim, porque só tem um núcleo, né? Então, resposta da 10ª questão, letra B. 2, 3 e 4 estão corretas. E o erro da letra da primeira alternativa é dizer que é um índice de indeterminação, quando na realidade é um pronome ou uma partícula apassivadora. 10ª questão eu não posso dizer não, porque está gravando. Toffoli jura que, se não fosse esse STF, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Se não fosse esse STF... Agora que eu estou bocejando. Não haveria o combate à corrupção no Brasil. Sobre a pontuação, é uma questão de pontuação. Sobre a pontuação utilizada no texto, pode-se afirmar que a vírgula, depois de STF, é facultativa, uma vez que se trata de adjunto adverbial deslocado. Aqui, a vírgula, depois de STF, é facultativa. Verdadeiro ou falso, senhores? Falso. Falso. Isso daqui não é um adjunto adverbial deslocado. Isso daqui é uma oração. Qual é a diferença? Uma oração adverbial. Qual é a diferença, portanto, senhores, do adjunto adverbial deslocado para a oração subordinada adverbial deslocada? É a presença do verbo. Se eu disser assim, à noite não haveria combate à corrupção. Aqui seria só um adjunto adverbial. Mas como aqui eu tenho, fosse, aí isso daqui é uma oração subordinada adverbial. Acerca desse fato, se eu fosse classificar bem aqui essa oração, se não fosse esse STF, eu diria que ela é uma oração subordinada adverbial de que tipo? Condicional. Condicional. Caso não fosse esse STF. Pronto, perfeito. 2. Deveria haver uma vírgula após o verbo haveria, já que na sequência temos um termo deslocado da oração. Ele está dizendo que bem aqui, depois do haveria, eu tenho que colocar uma vírgula. É verdade ou é falso isso aqui? Falso. Falso porque aqui, SVC. Eu nem vou colocar a vírgula entre sujeito e verbo e nem vou colocar a vírgula entre verbo e complemento. Então, isso daqui é proibido. E aqui em haveria eu tenho o verbo e logo na sequência eu tenho o seu complemento, que é o objeto direto. Então, aí não cabe vírgula. Terceira, usaram-se as aspas com a finalidade de marcar a citação direta da fala do presidente do Supremo Tribunal Federal. Verdadeiro ou falso agora? Correto. Correto. Aí, o NUCEP, presta atenção, por que eu coloquei, por que no seu, professor, por que no seu simulado o senhor não colocou uma questão de vírgula e colocou uma questão de aspas? Procura, bota lá no quem tem que concurso, procura lá o quem não tem também, coloca lá, português, pontuação, NUCEP. As últimas questões do NUCEP não foram sobre vírgula, foram sobre aspas e reticências. Banca que se preza cobra vírgula, mas o NUCEP fez o quê? Aspas e reticências. Então, acerca das aspas, eu vou ter aspas, primeiro caso, citação direta. Citação direta. Aqui é a citação direta, o presidente foi que falou, e ele falou desse jeito.
Se não fosse esse STF, não haveria combate à corrupção. Lá na prova pode vir citação direta ou pode vir citação literal, ou seja, ele falou literalmente dessa forma. Segundo caso das aspas, ironia. Ironia. Então, eu posso dizer assim, ó, essa criança, lembra quando a gente quer ironizar, a gente fala assim, essa criança é um anjo. Quando a gente está falando para alguém, que a criança é danada, você diz assim, rapaz, essa criança é um anjo. A gente até faz isso. Então, isso daqui é para marcar a ironia do texto. E o terceiro caso é para enfatizar. Enfatizar. Eu quero dar ênfase a uma expressão, ou eu quero dar ênfase a uma palavra dentro do texto, eu vou utilizar as aspas, tá bom? Então, pega o bizu. Bruno, esse nome STF, essa abreviação, seria só para economizar espaço? Eu peguei Só para economizar espaço. Só economizar espaço. Né? Sim. Ou então, quando esse nome ele já foi citado anteriormente. Então, dizer assim, hoje, no Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal, hoje no Supremo Tribunal Federal, o seu presidente, Dias Toffoli, jura que, se não fosse esse STF, ou seja, é só para evitar de eu ter que falar novamente esse nome grande, Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, quando lá na prova de vocês, inclusive, quando vocês forem utilizar alguma palavra que pode ser abreviada, e o nome desse processo aqui é o processo de siglomenização, a abreviação é uma coisa, siglomenização é outra coisa. Quando ela pode ser siglomenizada, você vai fazer isso aqui, ó. Vamos dizer que você vai falar sobre a Constituição Federal. Então, inicialmente você fala a Constituição Federal, tal. Na sequência, você já pode botar a CF. Pronto, que é isso daí, Constituição Federal, siglomenização, tá bom? Então, no caso, a questão de economizar espaço, ou já citado, vai depender do contexto. Nesse caso, vai depender do contexto. Aqui é porque tinha um texto anterior. Aqui é porque tinha um texto anterior. Eu não coloquei o texto todo, entendeu? Entendi. Pronto. Padrão. 12ª questão. Olha só, questão de crase. Eu disse para vocês que a última questão que o NUCEP cobrou acerca de crase era uma questão de crase semântica. O que diabo é uma crase semântica? A crase semântica é aquela crase que, se eu retirar do texto, ela não incorre, ela não implica erro gramatical, mas ela implica mudança de sentido. Aí, olha só, o uso da crase se dá por diversos motivos na língua portuguesa, seja pela regência, nos casos de locuções adverbiais femininas, mudanças de sentido, dentre outros. Regência, locuções adverbiais femininas ou mudança de sentido. Indique em qual alternativa a supressão, olha só, você tem que entender o que a questão quer. A supressão da crase não implica erro gramatical, mas implica mudança de sentido. Ou seja, eu vou ter uma crase. Essa crase, se eu retirar, ela não vai estar errada, mas eu vou alterar automaticamente o significado. Tá bom? Vamos lá para as alternativas. À tarde, nós saímos para a praia. Se eu tirar essa crase bem aqui, eu mudo o sentido ou eu vou estar incorrendo em erro gramatical? Gramatical. Erro gramatical, porque aqui é uma locução adverbial feminina. O que é uma locução adverbial feminina? É quando eu tenho a ou as, mais uma palavra feminina, e isso equivale a uma locução adverbial. Então, por exemplo, essa palavra bem aqui, à tarde, essa expressão à tarde, ela me dá uma ideia de quê? Tempo. Então, isso aqui é uma locução adverbial feminina. Pronto. Na letra B, não bata... Tempo, exatamente. Na letra B, não bata a porta. Aí pega bem que o verbo bater. Quem bate, bate algo. Bate algo. Ou bate em algo, né? Bate algo ou bate em algo. Se eu tirar essa crase bem aqui, eu incorro em erro gramatical ou em mudança de sentido? Mudança de sentido. Mudança de sentido. Então, a questão que o NUCEP cobrou acerca de crase era essa. E a questão lá, a alternativa que estava lá era exatamente essa, não bata a porta. Para que eu
tenha essa compreensão, eu vou entender o seguinte. Eu tenho uma porta aqui. Imagina que bem aqui é meu quarto, ó. Estou aqui no meu quarto, na minha cama. E aqui é o lado de fora. Imagina que eu estou bem aqui, ó, nessa porta. Sou bom de desenho, tá vendo aí, né? Quando eu digo assim, não bata a porta, é a mesma coisa dizer não bata na porta. Ou seja, eu estou do lado de fora e eu estou batendo aqui, ó, toque, 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 querendo entrar. Isso é bater a porta. Já quando eu falo não bata a porta, ou seja, sem a presença da crase, eu estou do lado de dentro. E quando eu sair, a pessoa quer que eu não bata a porta de uma vez, né? Que faça aquele barulho. Então, essa é a diferença semântica. E lá na questão do CEP, ele queria justamente dizer isso. Em bata a porta com a crase, há o significado de não fazer barulho com a porta. Em não bata a porta com a crase, o personagem está do lado de fora. Ou seja, você tinha que entrar na semântica da coisa. É uma fuleiragem da porra aqui, né? Então, a resposta realmente é a letra B. E vamos para as outras aqui, ó. A referência. Quem faz referência a algo. Mais o a do aquele vai ocasionar a crase. O combate. Quem faz o combate a algo. Como corrupção. É feminino, eu vou ter a mais a. Meu filho deu mais vida à vida. Olha só aqui, ó. Professor, mas eu aprendi que quando eu tenho palavras repetidas, eu não posso ter crase. Por que aqui está certo, senhores? A regência do verbo. Está especificando? A regência do verbo, ó. A regência do verbo. Esse verbo aqui, ele é bitransitivo. Verbo transitivo, direto e indireto. Então, quem dá algo. Deu o quê? Mais vida. Para quê? Para a vida. Ó, quando eu puder trocar por para a, eu tenho crase. Quando eu puder trocar por ao, eu tenho crase. Coloca bem aqui, vida. Vamos botar uma palavra masculina bem aqui para vocês verem. Ó. Vida e sentido. Qualquer palavra, pode ser qualquer palavra. Minha filha deu mais vida ao sentido. Pronto. Se eu puder trocar a por ao, eu tenho uma crase. Se eu puder trocar a por para a, eu tenho uma crase. Minha filha deu mais vida para a vida. Pronto, tem uma crase aí. Beleza? 13ª questão. Alguma dúvida aqui, senhores? Ou pode passar? De boa. De boa, né? Olha o texto. Haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos. O NUCEP nunca vai botar um texto desse. Por quê? Porque o Brasil é um país laico e não se pode fazer menção nesses concursos aí a religião ou algo do tipo, né? A flexão do verbo haverá no singular em toda a extensão do texto, ó, haverá, se dá pelo fato de que, senhores? Qual é o motivo de o verbo haver estar no singular, apesar de eu ter aqui, ó, plural e singular? Quem é que sabe? Impessoal. Se dá por conta da impessoalidade do verbo. Eu dizer que o verbo é impessoal é a mesma coisa de eu dizer que a minha oração é sem sujeito, ou o meu sujeito é inexistente, ou impessoal. Pronto, meu sujeito é impessoal, tá bom? Então, é por esse motivo que o verbo aí está no singular. Normalmente, quando eu tenho verbos impessoais, normalmente, em 99,9% dos casos, o verbo vai ficar no singular. Só tem um caso, o 0,01%, no qual o verbo poderá ir para o plural. Qual é o caso? Ninguém? É o verbo ser, indicando distância ou horas. Distância ou horas. Eu posso dizer assim, ó, daqui a Picos são 310 quilômetros. Agora são 7h52. Então, nesse caso aqui, o verbo ser, apesar de ser um verbo impessoal, ou seja, apesar de ele não ter um sujeito, ele vai concordar com o numeral.
Então, eu vou dizer, agora são 0 hora. Agora são 0 hora. Ou agora é, perdão, 0 hora. Agora é 0 hora. Ou agora é 1 hora. E agora são 15 horas. Agora são 15 horas, tá bom? Vai concordar com o numeral. E a última questão de hoje, do nosso simulado, para a gente encerrar, é uma questão de estrutura e processo de formação de palavras. Senhores, quando eu visualizar esse nome aqui, ó, estrutura, e quando eu visualizar esse nome aqui, processo, eu estou diante de uma questão de morfologia. Aí bota bem aqui, ó. Ontem no minicurso eu comentei com os alunos o seguinte: toda vez que eu tiver... Isso aqui é estratégia de resolução de questão. O que é uma estratégia de resolução de questão? Primeiro, é você definir qual é o conteúdo da sua questão. O conteúdo dessa questão é morfologia. Ponto. Como é que eu vou responder a uma questão de morfologia? Sempre eu vou, primeiro, destacar o radical da palavra. Sempre, primeiro, eu vou destacar o radical da palavra. Então, olha só. A palavra combate, aí eu já, combate vem de combater, é formada pelo processo de derivação regressiva, ao passo que combatente que vai só até o T também, até o primeiro T. Ao passo que combatente, pelo processo de derivação sufixal. Verdadeiro ou falso? Falso. Alguém mais? Todo mundo acha que é falso? É verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. É Eu acho que é verdade, verdadeiro. é verdade. Vem E do por que que eu verbo disse, por que que eu disse para vocês aqui, para identificarem logo o radical? Olha, o radical é bem que é combate. O radical é combate. Se eu tenho uma estrutura que foi adicionada bem aqui, depois, qual é o nome dessa estrutura? Sufixo. Sufixo. E o nome da derivação, obviamente, vai ser sufixal. Normalmente, senhores, o que acontece? Quando eu tenho uma derivação, deixa eu botar aqui na tela branca. Normalmente, quando eu tenho... Vou pegar o mesmo verbo aqui, combater. Normalmente, quando eu tenho a derivação, a palavra aumenta de tamanho. Né? Por exemplo, derivação sufixal, combatente. Já quando eu tenho a derivação regressiva, o que é que vai acontecer? A palavra vai diminuir. Qual é o bizu? Eu vou pegar o verbo. Qual é o verbo? Combater. Se do verbo a palavra diminuir, eu tenho derivação regressiva. Se tudo vai partir do verbo. Se do verbo a palavra aumentar, combatente, eu vou chamar de derivação sufixal. É o primeiro ponto. A segunda observação, você vai perceber que na derivação regressiva, normalmente o verbo ele vai derivar um substantivo abstrato. Ou seja, o substantivo abstrato vai ser justamente a ação daquele verbo. Qual é a ação de combater? Qual é a ação de combater? Qual é a ação de combater? É o combate. Qual é a ação de vender? Qual é? Qual é a ação de vender? A venda. Aí preste atenção aqui, ó. Em vender, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. E em venda, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 fonemas. Aqui regrediu. Isso daqui é regressiva ou é sufixal? Regressiva. Agora pega a palavra comprar. Qual é a ação de comprar? Compra. Compra. Diminuiu ou aumentou aqui? Diminuiu. Regressiva. Qual é a ação de construir? Quando eu construo, eu faço o quê? Eu faço uma Construção. Construção. Agora, bem aqui, diminuiu ou aumentou? Aumentou. Aumentou. Aqui vai ser regressivo ou vai ser sufixal? Sufixo. Sufixal. Percebeu a diferença? Quando ela diminui, eu vou pegar o verbo.
Quando ela diminui, regressiva. Quando ela aumenta, sufixal. Beleza? Professor, aquela Oi. que muda de classe é imprópria, né? É a imprópria. É a imprópria. O que é a derivação imprópria? É quando eu pego uma classe gramatical que inicialmente não é substantivo e eu a transformo em um substantivo. A essa derivação nós chamamos de derivação imprópria. Então, essa primeira aqui é verdade. Aí eu vou, ó. Professor, Oi. qual a palavra primitiva de combate? Combater. Combater. O primitivo é o verbo. Ah, então primitivo sempre vai ser o verbo? Normalmente, o primitivo é o verbo. Normalmente, o primitivo é o verbo. Porque Paulo, vai lá na Bíblia, Paulo, capítulo 1, versículo 1. E no início tudo era verbo, e do verbo se fez a luz. Não tem nada a ver com gramática, né? Mas tudo vai partir, tudo vai partir do verbo. Tudo vai partir do verbo. Se aumenta, é sufixal. Se diminui, é regressivo. Regressiva. Tá bom, obrigada. Isso quando há a possibilidade de ter um verbo. Isso quando há a possibilidade de ter um verbo. Por exemplo, a palavra sapato. A palavra sapato. Qual é o verbo de sapato? Não tem. Eu vou dizer sapatar. Então, sapato é regressivo? Não. Sapato é o primitivo. Beleza? Tá. Beleza. Em haverá, aí, ó, presta atenção, é formação, é estrutura. Qual é o radical de um verbo? O radical de um verbo é muito fácil de você identificar. Coloca no infinitivo e exclui as duas últimas letras, ó. Qual é o radical de cantar? Coloca no infinitivo e exclui as duas últimas letras, até o T. Qual é o radical de beber? Coloca no infinitivo e exclui as duas últimas letras. Qual é o radical de ser? É só o S. É por isso que o verbo ser é tão irregular. Quanto menor for o radical do verbo, maior é desproporcional, percebe? Ó? Quanto menor é o verbo, maior é a possibilidade de ele ser irregular. Porque olha só o verbo ser. No presente, eu sou. No passado, eu fui. No futuro, eu serei. No presente do subjuntivo, que eu seja. Qual é o radical do verbo ir? Não tem radical. E é por isso que no presente, eu vou. No passado, eu fui. No futuro, eu irei. Então, é uma confusão danada, né? Mas vamos lá. Ó. Aqui é para definir o radical. Vai até o V. Em haverá, retirada do texto, a estrutura ra corresponde à desinência, modo temporal, de futuro do pretérito. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Esse futuro aqui é do passado ou é do presente? Presente. Haverá, ó, olha só. Preste atenção no nome. Futuro. Futuro. O nome é futuro. Haverá é futuro. O futuro do presente é aquele tempo certo. Então, eu vou dizer assim, hoje, à noite, haverá aula. É algo que é tido como certo. E o futuro do pretérito é condicional. O futuro do pretérito, lá no espanhol, ele é chamado de condicional. Ele tem que ter uma condição. Seria uma ação que aconteceria, mas por algum motivo não aconteceu. Por exemplo, eu iria assistir a aula caso não tivesse faltado energia. Então, houve um impeditivo e é no passado. Percebeu? Então, essa é a diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito. A 2 é errada, então eu vou eliminar aqui 2 e a E. Todos estão corretos. Em todos, aí, ó, qual é o radical de todos, senhores? Até o D. É por isso que é importante, ó, na hora que você for responder a uma questão de processo de formação, vai pelo bizu, encontra logo o radical. Em todos, nós temos duas desinências nominais. Quando eu falo de desinência nominal, eu falo de duas. Ou ela é de gênero, ou ela é de quê? Número. Ou ela é de gênero, ou ela é de número. Número é o seguinte, é o 1 ou mais de 1. Quando eu tenho 1, singular.
Quando eu tenho mais de um, plural. Gênero, a gramática ela é machista, senhores. A gramática é machista. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como a gramática é machista. Nós temos aqui, nesse exato momento, 80 pessoas. Nós temos a presença de mulheres e temos a presença de homens. Se eu quiser cumprimentar a todos, eu posso simplesmente dizer assim: boa tarde, senhores. Boa tarde, senhores. Então, a gramática é machista. O mesmo caso vai acontecer aqui no gênero. Ó. No gênero, só existe para a gramática, nós estamos falando de gramática, não me interpretem como preconceituoso, pelo amor de Deus. Na gramática só existem 2 gêneros. Quais são? Masculino e feminino. Feminino. Masculino e feminino. Pronto. Na gramática, a gramática é altamente machista e ninguém vai modificar isso daqui. Na gramática só existe o gênero feminino e o gênero masculino. Lá no... o todes, né? A Daira está falando do todes aí. Lá no espanhol, eu digo espanhol porque eu sou formado em espanhol também. E muita coisa do português eu consigo entender por conta do espanhol, porque é de base latina e lá no espanhol é bem mais especificado. Como, por exemplo, esse verbo que eu acabei de falar. Haveria, que é futuro do pretérito. Lá no espanhol não existe esse tempo futuro do pretérito. Lá é futuro. Futuro do indicativo, lá no espanhol. E esse tempo bem aí, ó, o haveria, lá ele chama de condicional. Tempo condicional. É por isso que a gente tem que ter uma condição aqui, tá bom? Em todos, nós temos 2 desinências. Para eu dizer que isso daqui está correto, eu tenho que ter uma desinência de gênero e eu tenho que ter uma desinência de número. Existe a palavra todas? Existe? Sim. Pronto, Existe. então eu tenho uma desinência de gênero. Esse O é uma desinência de gênero masculino. Existe a palavra todo? Existe. Sim. Então esse S é uma desinência de quê? Número. Número. Plural. Número plural, exatamente. Então, ó, número... Porra, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. E vem quando acontece. Pronto, voltou. Então, aqui, ó, eu tenho a alternativa está dizendo assim: em todos, nós temos 2 desinências nominais. Ele nem citou aqui, né? Mas sim, a primeira desinência é de gênero e a segunda desinência é a desinência de número. Então, resposta letra D. Somente a primeira e a terceira alternativa estão incorretas. Acerca do que foi falado hoje, ficou alguma dúvida, senhores? Várias, né? Várias. A gente vai tirando. Aula boa. A gente vai tirando com a resolução de questões. Declaro encerrada essa nossa primeira aula, essa aula de nosso primeiro café com sargento, né? Eu quero manter isso daqui, eu não sei se eu vou aguentar. Eu confesso para os senhores que hoje eu levantei na força do ódio. Deixa eu encerrar bem aqui logo essa gravação para falar com vocês.